Paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Chegou o horário do nosso devocional, né? Como eu sempre falo, o momento de alimentar a nossa alma e o nosso espírito, comendo um pouquinho dessa palavra maravilhosa. Estamos lendo o Evangelho de Lucas e hoje estaremos lendo o capítulo 14 e o 15. O 14. A cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que ali diante dele um certo homem hidrópico. Estava, né? Leia de novo 2. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar ao sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Hidrópico é tipo um problema no sangue, né? É uma pessoa que tem problema no sangue. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado o outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este, e então com vergonha tenha de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir.
E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. A parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que o acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. 15. As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. E, chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo,
Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás aqui comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus. Terminamos o nosso devocional de hoje, né? Uma leitura muito abençoada. Que o Espírito Santo possa ter falado aos corações, né? E possa alegrar a sua alma, visitando, né, com cura física, cura espiritual. Vamos agora orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua providência, pela tua proteção, o teu livramento de todos os dias. Nós te damos graça e pedimos que continue conosco, pois somos carentes e necessitados de ti, Pai. Sem ti nada podemos fazer. Abençoa, Senhor, todos os que ouvem, meu Deus, esse áudio. Que a tua palavra, a tua salvação possa alcançar a vida, meu Deus, através da tua palavra, meu Deus, ministrada aqui. Deus bendito e amado, fica conosco, meu Senhor. Tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.